Lendo notícias para você. G1 Educação. PEC 206. Entenda o que diz o texto que propõe cobrar mensalidade em universidades públicas. Proposta está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, mas não será votada nesta semana. Atualmente, a Constituição garante gratuidade a todos os estudantes de instituições públicas. Por Emily Santos e Luiz Felipe Barbieri, do G1. 24 de maio de 2022, ao 12h57. Atualizado há um dia. Uma proposta de emenda à Constituição apresentada na Câmara dos Deputados estabelece a cobrança de mensalidades em universidades públicas brasileiras. Polêmico. O tema enfrenta resistência de partidos de oposição e tem gerado controvérsia nas redes sociais. A matéria chegou a constar na pauta desta terça-feira 24 na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que é a primeira fase de tramitação, mas não foi debatida devido à ausência do relator, deputado Kim Kataguiri, União SP. Cabe colegiado analisar apenas questões técnicas, isto é, se o texto fere algum princípio constitucional para autorizar ou não a sua tramitação. De autoria do deputado federal General Peternelli, União SP, a PEC tem parecer favorável pela sua tramitação do relator, deputado Kim Kataguiri, União SP. No entanto, Kataguiri informou ao G1 que não será votada nesta semana. Segundo o gabinete parlamentar dele, o deputado estará ausente da Câmara nesta semana e só retornará na próxima. Pelas regras regimentais, o relator deve estar presencialmente na comissão. Durante a sessão desta terça-feira, foi aprovado por unanimidade um requerimento para realizar uma audiência pública para discutir o assunto antes da votação pela tramitação da pauta. A audiência ainda não tem data para acontecer. Em uma rede social, o relator se defendeu dos ataques argumentando que a proposta prevê a cobrança de mensalidade só para os mais ricos. Abre aspas. Sim, sou a favor de que os ricos paguem mensalidade de universidades públicas, mantendo a gratuidade para os pobres. Ou você acha justo que os pobres, que não estão na faculdade e que são os que mais pagam impostos no Brasil, continuem pagando a faculdade dos mais ricos? Fecha aspas, escreveu Kataguiri. Se aprovada na CCJ, a proposta será então encaminhada para uma comissão especial, ainda a ser criada, que terá a responsabilidade de discutir o mérito. Depois, a PEC precisará ainda de 2 votações no plenário da Câmara antes de seguir para o Senado. Como é hoje? Atualmente, a gratuidade das universidades públicas é garantida pelo artigo 206 da Constituição Federal, que estabelece a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Assim, nenhum estudante aprovado em universidade pública, independentemente de renda, raça, cor ou gênero, paga mensalidade nessas instituições. O que prevê o texto? A PEC 206 de 2019 prevê alterar um trecho da Constituição para estabelecer que as universidades públicas passem a cobrar mensalidades, mas garanta gratuidade para estudantes que não tiverem recursos suficientes. O corte de renda será definido pelo Poder Executivo e caberá a uma comissão da própria universidade a análise das gratuidades, respeitando os valores estabelecidos. A PEC não detalha como este controle será feito. Assim ficaria. Artigo 206. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, ressalvada a hipótese do artigo 207, parágrafo 3º. Artigo 207, parágrafo 3º. As instituições públicas de ensino superior devem cobrar mensalidades, cujos recursos devem ser geridos para próprio custeio, garantindo-se a gratuidade àqueles que não tiverem recursos suficientes, mediante comissão de avaliação da própria instituição e respeitados os valores mínimo e máximo definidos pelo órgão ministerial do Poder Executivo. Como é a tramitação? A primeira etapa da tramitação de uma PEC é a CCJ, que avalia aspectos formais e se a proposta não fere a Constituição, autorizando ou não a sua tramitação. Se for autorizada, uma comissão especial será criada e ficará responsável por debater o mérito da proposta.
podendo fazer alterações no texto. Depois disso, ela terá que ser votada no plenário da Câmara em 2 turnos, e caso seja aprovada, segue para o Senado. Se houver mudanças substanciais na proposta, ela volta à Câmara e depois retorna ao Senado. Quando aprovada, a proposta é promulgada em forma de emenda constitucional em sessão do Congresso Nacional. Os argumentos de quem defende. O general Peternelli, autor da proposição, diz que a PEC não causa prejuízo à educação pública, já que só quem possui condição financeira de pagar as mensalidades arcará com a cobrança e os que não puderem pagar continuarão usufruindo da gratuidade. Abre aspas. A gratuidade generalizada, que não considera a renda, gera distorções gravíssimas, fazendo com que os estudantes ricos, que obviamente tiveram uma formação mais sólida na educação básica, ocupem as vagas disponíveis no vestibular em detrimento da população mais carente, justamente a que mais precisa da formação superior para mudar sua história de vida, escreveu ele na proposta. O relator Kim Kataguiri também defendeu o texto em uma rede social onde afirmou que o dinheiro público deveria ser investido nos mais pobres. Abre aspas. A educação brasileira não pode continuar sendo uma máquina de desigualdade social, tirando dos pobres e dando para os ricos. Precisamos investir na educação básica e ampliar o acesso dos pobres na universidade, disse. Os argumentos de quem critica. Um dos partidos que fazem oposição à proposta, o PSB, a considera polêmica e possivelmente agrava o problema no ensino superior brasileiro. O partido alerta para o risco de redução de investimento público nas universidades federais, além da falta de critérios específicos que determinem o público-alvo da cobrança e como ela seria feita. Abre aspas. A Constituição Federal tem por princípio a gratuidade do ensino público como instrumento de promoção social, de desenvolvimento humano e científico no país. Criar subgrupos nas universidades, dos alunos que podem pagar e dos alunos que não podem pagar, irá criar castas nas universidades, enfraquecendo os estudantes quando da busca por melhores condições de ensino, por exemplo. Defende o partido em nota. O PSOL também critica o projeto por entender que pode dificultar o acesso de estudantes com menos poder aquisitivo ao ensino superior público, bem como reforça a ideia de que os gastos com educação superior pública são supérfluos. Abre aspas. O projeto ignora a ampliação de cotas sociais e raciais para o ensino superior, ignora a discussão de políticas públicas a fim de viabilizar a matrícula e permanência de estudantes provenientes das classes sociais mais vulneráveis, buscando apenas criar embaraços para o regular funcionamento das instituições de ensino públicas como justamente órgãos públicos, diz. A PEC 206 repercute. A notícia de que a autorização da tramitação da PEC 206 pudesse ocorrer hoje causou repercussão nas redes sociais e levou famosos a se manifestar contra a proposição. A campeã do BBB 21, Juliette, foi uma das pessoas que criticou o texto e defendeu o acesso gratuito ao ensino superior público. Abre aspas. Eu juro que pensei que era brincadeira, mas não é. A Câmara dos Deputados discute hoje a PEC sobre cobrança de mensalidade em universidades públicas. Existe isso. Sou filha do ensino público e sei o quanto isso mudou minha história. O acesso às universidades públicas deve ser gratuito e é nosso direito, escreveu ela, que é formada em Direito. A também ex-BBB e professora Gessilane Alves escreveu em uma publicação que a proposição é um retrocesso. Abre aspas. Eu defendo a universidade pública e gratuita como direito de todos. A PEC 206 é um retrocesso ao direito constitucional à educação pública. Precisamos continuar lutando por uma educação gratuita e de qualidade para todos. Fecha aspas. A cantora Anitta também interagiu com uma publicação da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas sobre o assunto. Abre aspas. Está em curso hoje na CCJ da Câmara dos Deputados um projeto que institui, pasmem, a cobrança de mensalidades nas universidades públicas. Inacreditável, mas esse é o país que estamos vivendo. Fecha aspas. Escreveu a entidade. Você ouviu a notícia. PEC 206. Entenda o que diz o texto que propõe cobrar mensalidade em universidades públicas. Por G1 Educação.